Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre sistema de amortização. É, e vamos ver o sistema Price, SAC e SAM, na disciplina de matemática financeira. Aqui, o sistema de amortização nada mais é do que um plano composto de pagamentos periódicos, né, para liquidar o empréstimo, o financiamento de curto ou longo prazo. Então, você vai ter essas parcelas de pagamentos, podem ser iguais, diferentes, e a periodicidade pode também ser variável, né? Diária, quinzenal, mensal, trimestral, anual. Para a gente é mais comum ser o pagamento mensal, né? Que nós já estamos acostumados geralmente em financiamento, empréstimos, mas isso também pode ser diferenciado de acordo com o contrato específico. E alguns planos têm sendo utilizados de maneira mais ampla, né? E por isso a gente vai focar em três principais. Price, que seriam os sistemas de prestações constantes, saque, de amortizações constantes, e o SAM, que é o misto, que é a junção dos dois sistemas. Aqui tem esse errinho aqui, mas do código, mas dá para entender. O Price, ele tem prestações iguais ou uniformes, e é um dos mais utilizados. No Brasil, né, é chamado sistema Price ou tabela Price, e vem também e também é conhecido como sistema francês de amortização. Então, nesse sistema, nós vamos utilizar essa formulazinha aqui, que nada mais é do que o que nós estamos acostumados, né? É, lá da parte de séries de pagamentos, né, uniformes. Então, você tem um dado valor presente, você multiplica por esse fator, né, também chamado de fator U dado P com a taxa o N, e você vai ter os pagamentos. Você vai ter os pagamentos constantes, nesse caso, né? Então, começamos calculando o pagamento, depois calculamos os juros, e depois a amortização, né? Os juros é feito com o saldo devedor, né? O período anterior, vezes a taxa. E a amortização, nesse caso, vai ser a prestação, que seria esse pagamento, menos os juros. Lembrando que a parcela, né, que você paga a sua prestação da sua casa, carro, do financiamento que você fez, ou do empréstimo também que você fez, ela é composta por duas partes. A parte de amortização, que abate da dívida, e a parte de juros, que não abate da dívida. Essa parte de juros é como se fosse um pagamento à instituição financeira, que pode ser maior ou menor. Quanto mais maior os juros, mais você está pagando para a instituição financeira aquele empréstimo. Então, e só o que bate de fato da sua dívida é a parte de amortização. Então, às vezes, a gente tem uma prestação, às vezes, alta, mas que tem uma pequena parcela de amortização. Então, às vezes, você não entende por que a sua dívida não muda muito, seu devedor não muda muito, é justamente por isso, porque tem pouca parcela de amortização naquela prestação. Então, hoje, essa aula de hoje, né? Essa aula de hoje, nossa aula que eu estou fazendo, é mais para entender esses diferentes tipos de sistema, que é tão útil no nosso dia a dia. Aqui, o U nessa fórmula seria o valor uniforme ou prestação ou parcela, P, o valor presente ou financiamento ou empréstimo, I, a taxa de juros, e N, o número de períodos ou prestações das parcelas. Aqui, né, o valor. Aqui está só reforçando o que eu acabei de falar, né? Que a parcela é composta por a parte de amortização e juros. A amortização é determinada pela diferença entre o valor da prestação e a parcela de juros do sistema Price, né? Calculado dessa forma. O sistema SAC já vai ser um pouquinho diferente, o cálculo da amortização. E o valor dos juros referente à primeira prestação seria é, igual à taxa mensal de juros, nesse caso, que a gente pode trabalhar com a taxa mensal, que é mais comum, vezes o capital emprestado ou financiado, né? Que seria o saldo do devedor inicial. Lembrando, aí no segundo período vai ser o saldo do devedor do período anterior, que seria o 1. E assim ele vai se atualizando, tá? Porque o saldo devedor muda. Consequentemente, os juros que você paga sobre esse saldo devedor também vai mudar.
Seria esse sentido. Aí aqui temos esse exemplo. Calcule os valores das parcelas de juros e amortização referentes à primeira prestação de um empréstimo de 8.530,20 a uma taxa de 3% ao mês para ser liquidado em 10 prestações iguais. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer na tabela. Aqui está aqui a tabela que eu coloquei aqui na planilha. O saldo devedor é isso. Vamos começar calculando a prestação, tá? Que é a parte constante no sistema Praxis. Prestações constantes. Podemos utilizar a forma do PGTO, que é pagamento. Acho que se for em inglês, a planilha de vocês seria PMT. Os termos, às vezes só vão comparando se os termos são iguais, mas eu acredito que seja. Aí, a taxa, 3% que eu coloquei aqui do ladinho. Então, assim, antes de vocês, até vou pausar aqui, vou até parar. Antes de vocês tentarem fazer, vocês, antes de tentarem fazer, vocês podem fazer essa planilhinha, assim, da forma que eu fiz. Aí vocês me vêm fazendo, depois vocês replicam, tá bom? E aí não tem erro. Então, a forma PGTO, taxa, aqui, vou fixar, porque a taxa não muda. Aí depois peço o número de períodos. Aqui é o número de período total é o número total de prestações. Então é o último, tá? No caso 10, vou fixar também que não muda. Aí o VP seria o saldo devedor aqui, que nesse caso também não muda para calcular o número de para calcular o valor da prestação. E o valor futuro não precisa e o tipo também não precisa, porque é, por default, né, pelo que já vem dentro da fórmula embutido é o sistema pós-antecipado que nós vamos utilizar. Então, aqui tem um valor. Vocês percebem que ficou negativo, né? Porque a planilha entende que se entrou em positivo, vai ser negativo. E está certo, né? Porque você está desembolsando e aqui você está recebendo. Mas aqui a gente vai botar tudo que a gente quer que fique um sinal positivo para facilitar aqui as formas. Então, eu vou botar o menos na frente. Outra forma de calcular isso seria o valor do valor aqui. Seria o valor presente vezes o fator P dado U. Nesse caso, é só a gente pegar aquela tabela de fatores, o período é 10, a tabela de fatores do livro Heidfeld, acho que é assim a pronúncia, não sei, né? Qualquer coisa eu estiver errado, alguém me corrija. E eu acho que estou. E aqui é a taxa, 3%. Aí eu vou pegar o fator P dado U, esse valor aqui. Então, eu vou ter o valor presente vezes o fator. Acho que eu peguei o fator errado, peraí. No caso, a gente quer, não é P dado U, não, a gente é o dado P. Que a gente tem valor presente e quer as parcelas. Bom que vocês, talvez vocês percebam o meu erro, aprendam mais. Pronto, aqui, tá vendo? Ó, bateu, ó, tem que bater. Então, deu certo, né, gente? São as duas formas de calcular que eu vou puxar. Aí, aqui seriam as prestações, o valor das prestações, e quem é os juros? Juros, quanto é os juros, na verdade? Vai ser o saldo devedor anterior vezes a taxa de juros. Aí eu fixo a taxa não muda, mas o saldo vai mudar, né? À medida que for sendo atualizado. Aqui está zero porque aqui está puxando o saldo devedor daqui que não está preenchido ainda, mas já preenchemos. E a amortização é prestação menos os juros. Então, na primeira parcela, vamos ter a prestação de 1.000, todas são constantes, de 1 a 10. De juros vai ser 255,91 e a amortização 744,09. Então, essa parcela aqui de baixo,
Então, o que de fato vai abater da minha dívida é a parte da amortização. Então, meu saldo devedor atualizado vai ser o saldo devedor anterior menos o que eu dei de amortização. Então, aqui a gente vai fazendo, e aqui vamos ter o final, a tabela price. Só puxei, né, gente, aqui. Vocês percebam que no final a dívida acaba aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, é já um indício que você fez o cálculo certo. O saldo de amortização tem que ser igual ao saldo devedor, que é o que você bateu a sua dívida, significa que você liquidou a sua dívida. Aqui é o que você pagou de juros. Então, se a taxa for menor, você vai pagar menos juros, tá? Outra coisa, percebemos também que o final das parcelas, é, o final das parcelas, você tem mais amortização do que juros, porque sua dívida vai diminuindo e você vai abatendo. Então, se você está ali no plano de financiamento, você tiver condições de pagar a parcela do mês recorrente e sobrar o dinheiro, por exemplo, é interessante você abater as últimas parcelas, porque você está abatendo mais o saldo devedor, consequentemente, seus juros vão diminuir, tá? Então, você pode fazer dessa forma que seria mais vantajoso para você, né? Agora, voltando aqui para a aula, então, o sistema price são prestações iguais, tá? Prestações iguais. Aqui ficou a tabela, ó. Então, façam aí também. Aqui tem alguns exemplos que vocês podem fazer, tá? Eu não vou fazer aqui na aula, mas são exemplos de acordo com o que a gente acabou de ver, vocês vão conseguir fazer. Agora o saque, né? O saque, a diferença do saque é que as amortizações são iguais, tá bom? Mas lembrando que a parcela, a prestação ainda é composta por amortização e juros. Só que a diferença é que nesse caso as amortizações são iguais. E a parcela do capital, né, que vai ser amortizado, você vai dividir a dívida, né, que seria o empréstimo ou financiamento, pelo número de prestações. E a parcela de juros ainda continua sendo calculada em cima do saldo devedor, do período anterior, vezes a taxa de juros. Aqui, um exemplo, elaborar o plano de pagamentos com base no sistema de amortização constante, que é o SAC, correspondente ao empréstimo de 100 mil a uma taxa de 3%, a ser liquidado em 10 prestações. Então, a diferença aqui do sistema SAC, nós vamos começar aqui nesse exemplo, pela parte, deixa eu só, pela parte, até botei aqui, vamos fazer, pela parte da amortização, tá, gente? Vamos começar pela parte da amortização. O que é a amortização? É o saldo devedor, o saldo devedor inicial, vamos fixar aqui, dividido pelo total de prestações. E vamos fixar também. Então, aqui seria o meu saldo devedor, minha parte de amortização, que eu vou abater da minha dívida. E qual seria os juros? A quantidade de juros. Quanto seria os juros? Seria o valor do saldo devedor anterior vezes minha taxa de juros. Acho que é 3% aqui. É 3% também. E a prestação é calculada pelo somatório, né? A gente sabe que, só vendo aqui rapidinho, ó. No sistema Price, nós calculamos a prestação e depois calculamos a amortização, que vai ser prestação, vou chamar de U, menos, menos a, menos os meus juros, tá? Aí, no sistema saque, vou calcular a prestação, que vai ser a amortização mais juros, tá? Então, são fórmulas equivalentes, né? Então, só ajustar isso aqui, que aqui não é A, é U. Aí, a minha prestação será esse, amortização mais juros, tá?
E meu saldo devedor será igual a meu saldo devedor anterior, menos o que amortizei, menos o que abato da dívida. Então, assim, nós temos a tabela do sistema saque. Nesse caso, novamente, né, o total, né, o somatório aqui eu botei só uma forma de soma, tá, gente? Soma e depois puxei para o lado. O saldo que eu abato da minha dívida ali no final é igual ao meu saldo devedor inicial. Aqui eu tenho que fechar em zero, porque eu finalizei minha dívida. Aqui tem um erro, deixa eu só ver aqui. Ah, gente, o erro é aqui, ó. Teve um erro. O meu juros, ele tem que manter aqui, eu tenho que fixar. Deixa eu só fazer aqui de novo. Deixa eu só voltar. A diferença é que eu não tinha aqui. Eu tenho que fixar porque meus juros não mudam. Porque se eu puxar aqui, o erro foi isso aqui, gente. Puxei e aqui pegou essa célula aqui de baixo, que não tem nada. Então, eu entendo que os juros é zero. E não é isso, né? O juros vai ser 3%. Saque. Agora vai dar certo. Ó, aqui nesse exemplo, ó, fechei aqui, tá certo. Fechei no zero. Aqui, vocês percebam que as prestações vão decrescendo, e da mesma forma do sistema Price, no final das prestações eu tenho mais amortização do que juros, né? Assim, em comparação com a proporção de amortização referente aos juros é maior. Essa é a palavra, né? Porque a amortização em si é igual, mas a proporção de amortização em relação aos juros de juros em relação à amortização vai ser menor e, consequentemente, a minha parcela de quanto eu abato da minha dívida. Nesse caso, quanto eu abato da dívida é a mesma coisa, mas a proporção entre os juros e a amortização que é maior, né? Então, porque aqui eu tinha 3.000 no início, aqui no final eu tenho só 300 de juros, né? Então, sempre é ideal se você puder pagar a parcela do mês atual e poder adiantar alguma, que seja do final do período, né? Do financiamento. Aqui seria o sistema saque, amortizações iguais, tá? O price eu vou ter igual às prestações, tá bom? Então, a diferença entre eles. Aí agora, em ambos, né, aqui no final da amortização tem que ser igual ao saldo devedor, os juros vai ser sempre o saldo anterior vezes a taxa de juros do sistema. No sistema Price, eu vou calcular primeiro a prestação e depois os juros e a amortização, que é a prestação menos os juros, e o saldo devedor, que é o saldo anterior menos o que eu amortizei. E no sistema saque eu começo fazendo a amortização, que é o total do saldo devedor, aliás, o início, né, no P0, sobre o total, o número de parcelas. Depois calculo os juros, que é o saldo devedor anterior vezes a taxa de juros. E a prestação é a amortização mais os juros. E saldo devedor é meu saldo anterior menos o que eu amortizei, tá? Então aqui é o sistema saque. Aí, por fim, tem o sistema, aqui tá aqui os cálculos, tá, gente? Mas a gente acabou de fazer. Aqui está um passo a passo para quem ainda não ficou, quem ficou na dúvida, o sistema sacro. No final fica essa tabela. E tem dois exercícios que vocês podem fazer, que dão uma pausazinha, né? Eu acredito que vocês não vão ter problemas em fazer esses exercícios. Tem, aliás, 3 exercícios. Façam, é bom para testar. Seguindo aquelas dicas de conferência, né? De saber se está tudo ok. E agora nós vamos ver o sistema misto. No sistema saque, você paga menos juros. Sistema Price, você paga mais juros. Aí, para meio que contornar essa situação de um ser muito e eu ser menos, né? Aí tem o sistema misto que está no meio termo entre os dois, tá? Aí, nesse caso, você vai fazer o sistema Price, faz o sistema saque e calcula a média entre os dois, para achar o misto, tá? Aqui temos um exemplo.
Elaborar um plano de pagamentos à base do sistema de amortização misto, correspondente a um empréstimo de 12 mil, a uma taxa de 2% a ser liquidada em 12 prestações. Então, aqui nós vamos pegar, neste exemplo, vamos fazer o sistema Price, depois vamos fazer o sistema saque, depois vamos fazer o sistema misto, que é a média dos dois. Sistema Price, começamos pela prestação, tá? Menos PGTO, a taxa tá aqui, ó, 2%, fixo. Meu erro geralmente é nessa, tá, gente? Vocês também, quando fizerem, tenham cuidado para não errar isso. Porque às vezes a gente não fixa, aí a fórmula fica diferente e o resultado não fica certo, né? Aí, fixo. O número de períodos é o total, fixo também. Saldo devedor é o valor presente. Pontifica, ponto e vírgula e fecha. Então, aqui é a prestação. Juros, saldo devedor, vezes a taxa de juros que eu vou fixar. O saldo devedor não fixo porque ele vai mudar, né, conforme for sendo atualizado. A amortização não vai ser cada período é diferente, né, porque eu vou ter valores de prestação diferentes e juros diferentes, então eu vou, aliás, vou ter valores, a prestação é igual, mas o valor de juros é diferente, então minha amortização vai mudar também, que é a prestação menos os juros, e meu saldo devedor é o saldo devedor anterior menos a minha amortização. Então, aqui, puxo e tenho o meu sistema Price. Fechei aqui meu saldo. Aqui, meus juros, tá? No sistema saque, eu começo fazendo pela amortização, que é o saldo devedor fixo, dividido por número total de prestações. Juros, meu saldo devedor, vezes minha taxa de juros, fixo. Minha prestação vai ser de amortização mais saldo devedor. E meus juros vai ser, o meu saldo devedor atualizado vai ser o meu saldo devedor anterior menos a minha amortização. Aqui igual, soma. Aí, só vamos fazer um negócio aqui, ó. O sistema Asprace tem mais juros, ó, tá vendo? 1.616,58. Sistema saque, 1.560. Menos juros, saque. A prestação do sistema Price começa menor do que o do saque, tá vendo? Começa menor. Só que em contrapartida, ela termina no final, o sistema saque diminui e fica menor que o Price no final. Então, o sistema Price começa com a prestação menor do que o saque e termina com a prestação maior do que o saque, tá? Agora, o sistema misto. Misto, assim, em relação à amortização. A amortização do Price, ela começa menor do que o saque e termina maior, tá? E o saque é constante. E as prestações do Price é constante, tá, gente? Aí aqui o sistema misto é a média entre um e outro. Por exemplo, aqui, fazer a média, vou botar até aqui, entre esse termo aqui, ó. Fazer a média entre esse termo e esse termo aqui. É fazer entre o que se refere à mesma coisa. Por exemplo, saldo devedor do primeiro período do Price e o saldo devedor do primeiro período do saque, tá? Fazer entre os iguais, tá? A média entre os que se referem à mesma coisa.
Então, vamos fazer aqui, ó. Então, saldo devedor do primeiro período, né? Botar aqui a média. Vamos ter média entre esse, ponto e vírgula, e esse. Aí, para amortização, eu vou pegar esse aqui da amortização e esse aqui do price, do saque, tá? E assim vai, tá, gente? Mas aqui, como eu já fiz aqui, aí não fixa, né, a célula. Se você fizer assim, né, puxar para o lado direito e depois para baixo, você já faz tudo, tá? E aqui você vai ter a soma. Se vocês têm dificuldade, façam um por um, mas quem já está mais é, habilidoso no Excel, na planilha, dá para fazer já dessa forma mais rápida. Mas é justamente a média entre cada par que se refere ao mesmo elemento. Por exemplo, aqui, vou fazer a média entre essa amortização do primeiro período dos price e a amortização do primeiro período do saque, que vai dar justamente esse valor aqui. Se eu botar aqui a fórmula, tá pegando essas duas partes mesmo, ó. Tá vendo? Aqui azul e aqui em laranja. E vocês percebam que o sistema misto ele fica no meio termo de juros entre o price e o saque, tá? Então, aqui a resposta, né, que a gente fez aí agora. Em relação a prestações, né, que é o price, ó, gente, que é o price, ó, prestações constantes. Aí o sistema misto começa com as prestações maiores e fica menor do que o price, e o sum fica no meio termo, o saque é menor. Aqui em relação às amortizações, o saque constante, o price começa com com amortizações menores e vai crescendo. Por isso que o price acaba sendo um pouquinho mais juros, porque demora mais a amortizar o saldo devedor. E, consequentemente, como você paga os juros em cima sobre o saldo devedor do período anterior, então você está acabando pagando mais juros. E o SAM fica no meio mesmo, no meio termo, tá? Aqui, aqui também em relação ao saldo de devedores, né? Então, o saque fica com menor e ó, aqui, ó, por exemplo, o saque chega no saldo devedor, por exemplo, aqui, nesse 60 mais rápido do que o SAM e o price, né? E aqui em relação às parcelas, né? As parcelas de juros. Então, o, o saque, você acaba pagando menos parcelas, são no meio termo. Aqui as referências, e é isso, tá, gente? Muito obrigada. Até a próxima.